Olá, eu sou Otávio Benigon, estamos iniciando mais um Benigoncast. Hoje recebendo mais uma convidada muito especial, ela que é coordenadora pedagógica da Escola Imaculada Conceição, do 1º ao 5º ano. Há dias que nós estamos conversando com essa agenda, hoje felizmente deu certo e a professora Marga está aqui. Seja muito bem-vinda em nosso podcast, Benigoncast. Gostaria que você se apresentasse, que já é conhecida de muita gente, e apresentasse também a Escola Imaculada Franciscana. Imaculada Franciscana... Escola Franciscana Imaculada Conceição. Perfeito. Na verdade, assim, eu trabalho já há muitos anos, né, na escola, né? Nós chegamos na década de 70 aqui e eu fui estudar na Escola Imaculada naquela época. Começou como aluna, Comecei como aluna. Que coisa boa. Eu fiquei durante uns mais ou menos 5 anos como aluna. E fiquei depois uns anos fora e aí eu voltei e fui... Em 1980 eu comecei a trabalhar. E estou lá até hoje. Então, estou completando 45 anos de Imaculada, já de profissional. Que bom. De casa? De casa. Assim, que bom. Conheço bastante, conheço muitas famílias, né? Então, assim, desde que eu entrei, e eu converso muito com alunos e falo que quando nós somos pequenos, nós já temos que ter um objetivo, mais ou menos, na vida. Pensar o que eu vou ser lá na frente. Certo. Eu sempre falava assim, e falo para os alunos que eu já sabia o que eu queria ser. Olha só. Porque eu era sempre a professora da turma, onde tinha alguma brincadeira, era sempre a mandona e era sempre eu que comandava. Mesmo no período do aprendizado? Mesmo na escola, com 7 anos, eu era... Líder? Era líder, sempre fui. Que beleza. Muito assim. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. Sempre gostei muito e não me vejo em outra profissão. Muitas vezes o pessoal fala que você tem talento para comércio, para outras coisas. Eu falei... Tenho habilidade para algumas coisas, mas não me vejo nisso. Eu entendo. É uma vocação mesmo, né? É uma coisa que eu gosto. Então, Talento, eu trabalhei em todos os segmentos. Eu trabalhei na educação infantil, trabalhei no ensino fundamental 1, 2 e trabalhei no ensino médio. Perfeito. Então, está galgando todas as etapas. Quando eu fui convidada para entrar na parte da coordenação, falei, não, é isso que eu quero. Né? Então, e aí eu firmei, já faz muitos anos que eu trabalho na área da coordenação e é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Que bom. E aquilo que a gente faz com amor, desempenho, o resultado é muito melhor, né, professora? É muito melhor. Que bacana. E a escola, na verdade, trabalha muito com a questão dos princípios também, né? Sim. Princípios e valores, porque nós pertencemos a uma rede franciscana e essa rede é uma rede que tem 8 escolas e uma universidade. Certo. Então, só na universidade nós temos em torno de 8 mil alunos em Santa Maria. Lá é a base. Lá é a base, lá que fica a sede da Escalifra. Entendi. Então, nós procuramos trabalhar, as escolas mais ou menos trabalham em si o mesmo conteúdo. Não necessariamente o mesmo material, mas ele tem que ter um viés que é um viés mais... na linha humanitária. E isso é muito importante, isso né? É que muito são valores importante. Que estão se perdendo nos dias atuais, justamente, né, Marga? Então, hoje em dia, nós trabalhamos muito essa questão da empatia, da resiliência, da paciência, do respeito ao próximo. Interessante. Pedir desculpa, cumprimentar, bom dia, boa tarde, obrigado, quando alguém faz um favor para você. Porque se nós assistirmos uma tarde na TV, você vê... N situações envolvendo falta de respeito, falta de empatia, um olhar de ódio. E eu acho que assim, a escola tem uma grande parcela a contribuir. Tem. Em relação a isso. E com essa dinâmica, acaba sendo uma extensão da família. Da família, né? Porque as famílias, na verdade, a primeira educação vem da família. A escola, na verdade, trabalha com a questão de conhecimentos, mas não só isso. Porque se nós ficarmos só na parte dos conhecimentos também, fica um pouco complicado, porque nós temos que interagir, fazer o aluno também despertar para outras coisas dentro da escola. É importante. E sentar e colocar e conversar. Qual o objetivo disso, por que nós estamos ali, o que nós queremos, né? E o que nós sempre conversamos. Nós estamos aqui
para aprender, sim. Uhum. O professor não é o detentor de todo o conhecimento. Hoje ele é muito mais mediador. Mediador. Né? Porque antigamente o professor detinha todo o saber, digamos assim, o conhecimento. Porque não tinha rede social, além de rádio, não tinha outros meios. Através do professor. Livro era uma coisa muito difícil, as crianças basicamente não tinham acesso, né? Poucas escolas. Então, o professor era, de fato, o que tinha todo o conhecimento. Uhum. Hoje em dia, não. Nós sabemos que tem alunos assim que têm um potencial muito grande, então o professor acaba sendo mediador. E, na verdade, é isso que é essa a função da escola. É mediar situações, criar situações que os alunos possam interagir um com o outro, respeitando opiniões diferentes, sabendo trabalhar juntos. Isso é muito importante. Porque nem sempre aquele aluno que é nota 10 em sala de aula vai ser o melhor profissional lá fora. Tem tudo isso. Porque ele pode não ter alguns valores desenvolvidos pelo fato dele, muitas vezes, estudar ou a família cobrar muito, ele acaba não tendo a interação necessária para depois interagir na sociedade. Entendi. Ele acaba tendo dificuldade. Então, aquele aluno que às vezes é média 7, 8, e é um aluno que conversa muito, que sabe, que leva e que traz, ele vai ter muito mais facilidade. Ele vai conseguir se adaptar melhor em qualquer tipo de situação, inclusive em empregos diferentes. Interessante. Né? Porque ele tem essa habilidade já desenvolvida. Né? Ele conversa com vários segmentos, com vários alunos, então, com vários colegas. Então, isso é uma coisa que faz a diferença no profissional de hoje. Desenvolveu a resiliência. A resiliência e trabalhar em equipe. Isso é muito importante. Né? Porque não tem como, eu não trabalho sozinha, eu tenho que trabalhar em equipe. E isso em qualquer empresa, qualquer lugar. Sim. Claro, tem direção, vice-direção, supervisão, que seja o que for, ou qualquer empresa tem o diretor, o presidente. Verdade. Né? Mas, na verdade, nós somos uma equipe. Se nós não formos uma equipe, não pensarmos, não é pensar exatamente da mesma forma. Eu posso ter opiniões diferentes, mas dentro da empresa onde eu trabalho, eu vou focar sempre naquilo que é a missão da escola. Da escola ou da empresa, né? Da empresa que eu trabalho. Perfeito. Professora Marga, os principais desafios, conversamos um pouquinho em off aqui, a questão dos desafios dos meios de comunicação, da questão virtual com a questão natural, com a questão tradicional. Como conciliar essa questão que é tão sensível e tão pertinente nos dias que nós estamos? Na verdade, isso é um desafio muito grande, eu acho que de qualquer escola. E essa é uma realidade que nós vivemos não só em Dourados, mas no Brasil todo, em alguns estados, municípios e também fora do Brasil. Certo. Né, muitos países. E nós já sabemos que muitos países já, de acordo com estudos, observaram que houve uma queda de rendimento escolar, porque, querendo ou não, esses países que são considerados países de primeiro mundo, eles sempre estão à frente na educação. É verdade. Né? Então, eles têm uma base muito boa. E o que se percebeu? Que a questão do celular, dos meios de comunicação, ou da tela, do computador, seja o que for, tem atrapalhado muito. Certo. Né? Então, crianças que antigamente liam livros, um livro por semana, hoje em dia eles praticamente não querem mais chegar perto de livros. E, além disso, quando se trabalha, quando se escreve, que o aluno põe em prática a escrita, ele desenvolve muito mais neurologicamente do que quando ele usa só a tela. É interessante. Porque e o que acontece? Ele pensa, ele raciocina. Né? Aí o que acontece? Alguns alunos acabam fazendo em escolas. A professora passou determinado conteúdo, vamos copiar? Não, professora, eu vou tirar foto, depois em casa eu passo no caderno. A gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então, assim, muitas vezes o aluno acaba perdendo o conteúdo e depois chega na hora de uma avaliação, de uma prova, acaba tendo dificuldade também. É claro que conforme o aluno vai tendo maturidade, ele vai entendendo isso e ele pode até aperfeiçoar, ele precisa do conteúdo, né? Então, ele vai se dedicar um pouco mais. Sim. Mas a gente acredita, assim, que quanto menos e quanto mais tarde o aluno tiver acesso ao celular, melhor para ele. Ele vai desenvolver muito mais as habilidades, tanto físicas, intelectuais, lateralidade. Porque o que nós percebemos? A pandemia veio e nós ficamos 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando online. Sim. O que ficou de herança da pandemia, professora? Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande em relação à coordenação motora. Certo. Lateralidade
e a localização espacial. Como seria a localidade e por exemplo, esse posicionamento? Uma das coisas muito difícil, a questão da coordenação motora reflete diretamente na questão da escrita, de certo. você saber pegar o lápis, a forma como você escreve. Se fazia muita caligrafia antigamente. Certo. Hoje em dia não é que é proibido. Mas nós temos N situações que nós podemos usar para desenvolver a coordenação motora fina, que é utilizada para a escrita. Quais então, são, por tem exemplo? muitos exercícios. Você pode, desde pegar uma linha, colocar cola num papel e a criança vai ter que colar essa linha, ela vai trabalhar com a coordenação motora fina. Pegar papel, crepom e fazer bolinhas pequenas, vai estar trabalhando essa habilidade aqui. Olha aí. Né, que eu preciso. Porque depois, na hora de escrever, eu vou usar o quê? Eu vou usar esses 3 dedos aqui. Olha aí. Né? Então, eu vou desenvolvendo. É claro que primeiro, sempre partindo do maior para o menor. Por quê? Por conta da coordenação motora da criança. Então, a criança é menor, eu jogo uma bola maior. Conforme eu vejo que ela tem a habilidade de pegar essa bola sem deixar cair no chão, eu vou diminuindo o tamanho da bola. Interessante. Até ela fechar. Vai estimulando a pessoa Vai estimulando. Então, depois fazer ela vai... menores movimentos. É o que nós trabalhamos. A criança da pré-escola, ela trabalha com um lápis mais grosso. Entendi. Depois, nós trabalhamos com lápis normal. Da espessura normal, isso. como outro. Mas isso vai ajudando. Isso é uma habilidade. Né? Então, a coordenação motora. Eu vou fazer... Outra coisa que eu posso fazer. Pega lá um giz, vai para a lousa. Vamos subir, descer. A borboletinha, ou a borboletinha está passeando. Vamos lá, vamos fazer... E isso, na verdade, é desenvolver coordenação motora fina. Que vai impactar diretamente na escrita. Que bacana, muito interessante. Por isso que eu acho interessante, professora, quando vem a lista. Muitos pais que não têm noção da dinâmica do ensino, nossa, que lista enorme, que não sei o que lá, falo assim, pai, eu sempre uso essa dinâmica, essa orientação, pai, a escola só em cuidar o nosso filho, sem ensinar, só em segurar meio período lá, já está fazendo uma grande coisa. Agora, você imagine cuidar, orientar e ensinar. Essa é a dinâmica. Então, esse material que a escola vai utilizar no decorrer do ano todo, né? Então, em vista do que se a gente utiliza no dia a dia, do que se gasta no mês no mercado, na semana na frutaria e no açougue e diariamente na padaria, isso aqui não é nada. Aí eu falo assim, é verdade. Sem falar que é o que vai definir o futuro do filho dele. E nós sempre tratamos assim, a escola é um investimento que o pai está fazendo. É um investimento, claro. É um investimento no futuro do aluno. Porque nós sempre falamos assim, você pode perder dinheiro, você pode perder amigos, você pode perder um monte de coisa, mas o que você jamais perde é o conhecimento. Claro. Porque o conhecimento é seu. Né? Então, quanto mais você tiver, quanto mais você for estimulado, melhor. Você vai ser um profissional que vai conseguir trabalhar em várias áreas, vai conseguir trabalhar com todo mundo, né? Porque hoje em dia existe muito assim, eu não consigo trabalhar com fulano, não consigo trabalhar em grupo, não consigo... O profissional que não consegue trabalhar em grupo ou que não consegue trabalhar numa equipe, ele está fadado a ficar sozinho. Vai ter problema, a ser mal visto, né? Ou a ser, lá vem o que não consegue trabalhar em grupo, que não consegue dividir ideias, né? Então, você tem que se envolver com tudo isso. E independente do que você estiver fazendo na equipe, você tem que fazer sempre o seu melhor. Eu sempre falo, dê o seu melhor. O seu melhor foi esse? Foi. Você fez tudo que você podia pelo seu aluno? Eu fiz o que eu pude. Então, ótimo. Então, fique com a consciência tranquila. Agora, se você deixou de fazer, vai ficar alguma coisinha lá remoendo um dia. Vai falar, poxa vida, eu podia ter feito mais, melhor. Né? Uma dessas situações, assim, hoje em dia, nós temos muitos alunos AEE, que são alunos que têm transtornos, têm déficit de atenção. Eu ia tocar nesse ponto. As escolas Como todas, é que as escolas de uma forma geral, conduzindo o processo? Né? E existe, na verdade, existem leis, existem decretos que amparam esses alunos. Certo. Mas também, às vezes, tem alguns contrapontos. Então, a escola pode... trabalhar com apoio junto, dependendo da dificuldade que essa criança tem, apoio, né, que auxilia não só o aluno, mas fica um pouco mais com ele e também os colegas de sala de aula. Porque, querendo ou não, nós temos os alunos todos, nós temos que tratá-los da mesma forma. Certo. Então, se eu só tenho um olhar para aquele que tem uma dificuldade maior, como que fica aquele aluno bom que, de repente, poderia avançar mais?
Então, tem que ter o equilíbrio, eu tenho que ter o equilíbrio. Então, eu dou atenção para aquele que tem uma dificuldade, que precisa, e eu também dou atenção para aquele que está indo bem e que pode crescer um pouquinho mais. Entendi. É né? uma dinâmica Então, muito interessante. nós vamos caminhando devagar. Aquele que tem um pouco mais de dificuldade, vamos fazer uma atividade extra, pedimos a colaboração da família, a gente envia atividades extras para o aluno em casa, a família colabora. Então, a criança gradativamente vai conseguindo acompanhar toda a turma. Então, isso hoje é bem claro. Se a gente voltar um pouquinho atrás, eu acho que alguns anos atrás nós éramos muito rigorosos ao mesmo tempo e também, às vezes, não pensávamos muito no aluno de uma forma geral. Ele não aprendeu, ele vai ficar retido. Entendi. E também tinha menos a questão da identificação do problema, né, professora? Da identificação do problema, justamente. Isso, mais ou menos, dá para se dizer que de uns 15 anos para cá que houve um crescimento muito grande. Certo. E Augusto Cury, que é um psiquiatra que trabalha muito na linha, escreve muitos materiais, muitos livros. Ele sempre falava excelente, assim, excepcional. Que até 2025 nós teríamos mais ou menos 50% de alunos com algum tipo de transtorno. E estamos caminhando para isso. Na sala de aula. Né? Nós estamos caminhando, porque às vezes são deficiências leves. É só um TA, que na verdade, transtorno de ansiedade, certo. Ou ele vai ter uma hiperatividade, alguma coisa simples que, às vezes, com nem medicação, até com terapia resolve. Entendi. Existem terapias alternativas. O bom é que se diagnostica hoje com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, só que também tem um outro lado. Aquele aluno que tem um transtorno muito grande, existe até, inclusive, teve um problema dos planos de saúde de não querer atender, né? Atender esses alunos, e eles de fato precisam. Eles precisam de uma equipe multidisciplinar para conseguir desenvolver tudo aquilo que a escola sozinha não dá conta. Eu entendo. Né? E muitos pais precisaram entrar na justiça. E muitos não têm planos de saúde, então eles arcam com essa despesa que não é não é barata. Não é barata. Né? Então, quando a gente fala assim na questão de investimento também, e às vezes os pais falam assim, nossa, mas a escola é cara. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, não é. Às vezes você vai numa loja, você compra a calça, vamos supor uma roupa que você quiser, que você acha que cabe no seu bolso. Isso. Eu acho uma calça jeans ali, gostei, vou pagar R$800 uma calça. Eu vou usar, não sei quanto tempo, depende, isso é muito relativo. Isso. Mas aí, se você paga R$1.300, R$1.400 para a criança ficar 4 horas na escola, 5 dias por semana... Durante 4 semanas? Durante 4 semanas, eu acho que é muito barato. Tendo em vista o benefício que a escola entrega. O benefício. Isso é muito claro importante. Que a escola sempre vai ter alguma coisa que pode melhorar. Nós nunca estamos... Não. Fizemos tudo, mas ainda podemos fazer melhor. Vamos Isso lá? É muito importante. Essa disponibilidade é a própria resiliência que a própria escola vamos tentar né? melhorar. Terminamos isso aqui. Poxa vida. Se a gente tivesse feito dessa forma, quem sabe o resultado teria sido assim. O resultado foi esse. Então, tá. Então, já vamos deixar anotado porque isso aqui nós temos que mudar. Entendi. Então, é sempre olhando para o ano seguinte. Eu falo assim, que quando eu chego no final do ano, 2024, eu tenho o meu plano de 2025 pronto. Interessante. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz e que não deu certo, eu vou anotando. E aquilo que eu fiz e que deu certo, eu também vou anotando. E se tem alguma ideia nova, que alguém deu alguma sugestão, eu já vou escrevendo também. Que legal. Porque isso, na verdade, o ano que vem eu já sei, no final do ano, que eu vou sentar para organizar 2025 de uma forma mais sistemática. Eu já tenho tudo escrito ali, o que eu posso melhorar. Já no seu planejamento. Já no meu planejamento. Então, assim, eu tenho muita facilidade para planejar. Entendi. E eu falo assim, que a partir do momento que eu consegui criar isso no meu cérebro, veio as ideias, eu já consegui criar, pôr no papel. É o mais fácil para mim. Que bom, perfeito. Professora, considerando a atividade educacional, vou situar aqui, pontuar 3 pilares. A importância para o pai ter o atendimento da escola. Primeiro, porque ele tem um tempo que ele pode fazer outras atividades, um tempo que a criança está se ocupando. Segundo, que a criança vai estar sendo educada, está sendo orientada. E cuidada. Né?
E o terceiro ponto, que é uma preparação para um curso superior ou a sua própria profissão. Como é que a escola tem visto isso na preparação para os vestibular, para preparação para a vida desse estudante que vai ser o profissional de amanhã? Hoje em dia, cada vez mais cedo, nós começamos a trabalhar, por exemplo, com simulados. Além disso, nós temos a prova do SAEB também, que nós fazemos em que é a SAEB? Anos alternadas. É o sistema que avalia, na verdade, qual a média do estado das turmas, né? Tanto escolas públicas como particulares. Principalmente na parte da interpretação, na parte da leitura, que nós percebemos que ainda tem um nível muito grande de dificuldade, e isso é um desafio. Eu acho que cada vez maior, porque, querendo ou não, o celular abreviou muita coisa. Então, ele é rápido, vai passando, e a criança, na verdade, não desenvolve o que ela escuta. Se ela escutar pela metade, ela não processou aquilo ali. Né? Então, fazer a leitura em voz alta, proporcionar que o aluno leia, que ele interprete, que ele saiba escrever, isso são coisas básicas. Então, nós temos até o 3º ano, que nós falamos assim, que nós terminamos a fase de alfabetização. Certo. Começa na educação infantil e termina 3º ano. Então, até o 3º ano, o aluno precisa ter, pelo menos, adquirido a habilidade de ler, interpretar, fazer cálculos, envolvendo as 4 operações, né, que seria o básico. E depois, aí vem as disciplinas específicas também, história, geografia, ciências, que vão agregando um pouco mais. Mas nós começamos hoje, a maioria das escolas trabalha com simulado já, até para ver a que ponto nós estamos, como que os alunos estão indo, o que nós percebemos de dificuldade e já qual o plano de ação para atacar essa dificuldade. Que bacana. E levando também o aluno a se familiarizar com o processo lá na frente que vai... Então, quando a gente fala assim, a leitura pela leitura, não é a leitura pela leitura, é a leitura para você conhecer outras coisas e para você saber interpretar o que você vê, porque às vezes você vai observar um cartaz, você vai olhar e falar assim, não entendi o que quis dizer. Então, faltou o quê? Faltou, na verdade, a interpretação, porque às vezes o desenho fala muito mais que 1000 palavras, então isso é muito relativo. Então, eu tenho que... existem formas diferentes de comunicação, não existe só na verdade, né? A escrita, desenhos, enfim, outras coisas. Então, o aluno também tem que se familiarizar com isso. Muito interessante. E aí, cada vez mais, a leitura em voz alta. Por quê? Se fazia muito antigamente, ao longo do tempo se perdeu, e depois foi retomado novamente. A partir do momento que você lê em voz alta, que você precisa repetir uma palavra que muitas vezes é difícil, se você ler só com os olhos, você não vai ler. Você só vai passar por cima. Se alguém perguntar, você leu essa palavra? Não, a criança não vai ter lido. Então, a leitura em voz alta também ajuda. Interessante. Então, a gente muitas vezes faz voltar. O aluno chega e fala assim, não entendi essa pergunta. Aí nós sempre falamos, lê em voz alta para mim. Que aí ele vai processar. Aí ele vai processar, daí ele fala assim, agora entendi. Olha só, que interessante. A resposta já estava com ele. Já estava com ele. Então, é fazer o aluno ler. E hoje em dia, cada vez mais está difícil fazer o aluno ler e se interessar. Está muito difícil. Eu tiro pelo meu filho. A leitura, ele já... Não, eu vou ler aqui baixinho, é o meu jeito. Eu entendo melhor assim. Então, ele tem uma resistência em fazer a leitura em voz alta, né? É meio que da criança, né? De hoje isso, né? E a escrita também, tem muitas pessoas que não gostam. Eu gosto muito de escrever. Eu uso o computador, muitas coisas, muitas planilhas para o que é necessário, mas o meu trabalho é escrever, é manuscrito. É a base. A base. Os meus cadernos de plano, tudo, eu faço meus cadernos de plano, o que eu tenho que cumprir, o que eu cumpro, é tudo anotado. Adoro escrever. Que bom. Tanto é que eu tenho coleções de caneta e lápis, não pode faltar nem em casa, nem na escola. Que bom. Falando isso, você ganhou uma caneta hoje que vai te ajudar nas suas escritas. Eu tenho o hábito de escrever. E eu estudava escrevendo. Olha aí. Sempre fui assim. Então, quando tinha prova, eu fazia resumo e eu estudava o resumo. Então, isso é uma das coisas assim, que eu acho que ainda é o melhor. Mas o celular é muito bom. Não discuto que tem algumas coisas boas, mas tem muitas coisas que... não são e deixam o aluno muito
Acomodado, né? Acomodado. Não dá para abrir não mão e não é isso que a gente quer. Não dá para abrir mão do convencional, né? Justamente, nós queremos que ele tenha cada vez mais habilidades, e já que eles são uma geração que dominam muito a tecnologia, mas eles não dominam outras coisas que são básicas e que vão fazer falta na vida dele também. Muito bem. Estou conversando com a coordenadora Marga, lá da Escola Imaculada Conceição, e aproveitando para informar, já já ela vai falar do procedimento das matrículas que já estão abertas, como que os pais podem fazer, as pessoas interessadas, e já também pegando um gancho falando da nossa volta às aulas aqui da El Shaddai, que já está acontecendo, já estamos recebendo já muitas listas de escola de pais que querem viajar, deixar a coisa resolvida, o material comprado, e outros pais não querem passar pela correria da volta às aulas, que realmente é aquela muvuca. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que já prefere, né, menos estresse e já deixar resolvido. Então é bom para a escola quando os pais já fazem a matrícula, né, com antecedência, e bom para as papelarias também, bom para a gente que também faz um atendimento mais acaba tranquilo. Acaba ajudando todo mundo, claro. Porque querendo ou não, o nosso processo de matrícula online já começou, nós trabalhamos com matrícula online. Certo. Alunos novos também, matrícula online. É claro que, às vezes, alguém quer fazer presencial, nós atendemos também. Mas o processo é praticamente todo online. Então, já iniciamos a matrícula também. E aí, tem muitos pais que se organizam. Eles saem de férias já... não, já estou comprando tudo. Olha, porque a hora que terminar a aula, está tudo pronto para o ano que vem. Deixa resolvido, né? É tudo resolvido. Então, tem muitos pais que se antecipam. Muitos pais, às vezes, deixam para fazer matrícula o ano que vem. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando instável em relação a abrir outra turma, não abrir, terá número suficiente de alunos, né? Então, assim, é uma coisa que, financeiramente, a escola tem que ser sustentável. Então, também tem que se pensar nessa parte. Sim. Porque eu não vou abrir 2, 3 turmas, sendo que... Não sabe se vai ter demanda, né? Você vai ter demanda. Então, e hoje em dia, eu falo assim, com a crise que nós estamos passando, né? A questão... de vários estados, as catástrofes que vem acontecendo, isso está influenciando diretamente a questão financeira. E em todos os setores são atingidos. Todos os setores são atingidos. A gente sabe que Rio Grande do Sul, depois a Manaus, agora aqui essa seca também, Pantanal, preocupa muito, claro. Porque querendo ou não, nós dependemos, enfim, a região depende do agronegócio. Claro. Depende muito. Depende muito. Então, o agronegócio não indo para frente também, isso vai refletir nas escolas. Sim. Mas no comércio como todo, comércio, né? Também. De uma forma geral, a gente sabe que isso reflete muito no comércio. Verdade. Então, são coisas que a gente também tem que ter muito pé no chão. E a gente sempre tem que trabalhar com uma margem para saber até onde nós podemos ir, né? Então, trabalhamos sempre muito pé no chão, porque a escola tem que ser sustentável. Muito bem. E a escola é grande, então a equipe que trabalha também é grande e trabalho tem, todos os dias. Você falar assim, hoje eu não tenho nada para fazer... Impossível. Né? É a mesma coisa que dona de casa. Se falar que não tem nada que fazer, impossível. Porque sempre tem alguma coisinha que dá para fazer. É isso mesmo. Mas uma das grandes dificuldades que eu falo assim, que isso não é só nossa escola. Eu acredito que mais escolas têm essa dificuldade. É a questão da rotina familiar. Como é que funciona? Né? A rotina familiar e a rotina escolar, porque na escola nós temos uma rotina. Desde o início que a criança chega, ela já sabe mais ou menos o que ela faz. Isso vai, gradativamente, vai aumentando. Na educação infantil, ela tem uma rotina. No primeiro ano, ela já tem uma rotina diferente. Ela já mexe com seu próprio material, ela já tem horário de aula. Né? Então, cada dia... tem aulas diferentes, então ela leva o material do dia, pelo horário que vai para casa. Isso. Então, trabalha-se dessa forma. Então, ela tem uma rotina na escola. Certo. E o que nós queremos? Que essa rotina também seja estendida para a família, porque isso vai agregar muito e vai colaborar muito, na verdade, com a organização familiar, com a organização do aluno, e já também numa preparação para o vestibular, para estudo para o vestibular, porque nós não sabemos se... tem o Enem, hoje muitas universidades usam o Enem, mas o vestibular ainda está aí e existe. Né? As questões do Enem, elas são um pouco diferentes da questão do vestibular. As questões do Enem são muito trabalhadas, depende muito de habilidades mesmo, interpretação, leitura. Entendi. Então, o aluno também tem que estar muito bem preparado para isso.
E a rotina vai interferir diretamente no que o aluno faz e no crescimento dele, na evolução dele. Então, se nós começarmos assim, bom, primeiro ano, tem tarefa todos os dias. Hum. Mas é claro que as famílias, cada família tem atividades extras. Às vezes as crianças têm natação, têm futebol, enfim, N atividades extras. É. A partir do momento que a família organiza a rotina da criança, uma criança que estuda de manhã na escola e que fica em casa à tarde, a partir do momento que ela tiver uma rotina e que essa rotina for organizada e ela cumprir, ela vai desenvolver muito mais habilidades. Vai ter muito mais responsabilidade, Vai sobrar mais tempo. vai sobrar mais tempo, porque, bom, se ela chega em casa, ela almoça, descansa um pouco, depois ela vai fazer tarefa, Uhum. e de preferência que seja todo dia no mesmo horário. Ah, interessante essa dinâmica, hein? Quando a criança muda muito, Hum. a não ser que a família tenha registrado no papel, segunda-feira a sua rotina é essa, assim, assim. Terça-feira é assim, a criança acaba se perdendo. Ah. E muitas vezes ela acaba deixando de fazer a tarefa. Né, que é uma das coisas importantes que nós achamos que a tarefa, na verdade, é um reforço daquilo que o aluno teve em sala de É aula. Aquilo que imprescindível, né? Então, isso é necessário. E depois, no segundo ano, continua, terceiro, quarto e quinto. Então, as exigências vão aumentando e o nível também vai aumentando. E se o aluno não tiver essa organização, essa rotina de estudos, ele acaba se perdendo. Interessante. Porque nós trabalhamos com um calendário de provas. Cada semana tem 2 provas, no mínimo. Por quê? Se eu dou só uma semana de provas, o aluno só vai estudar, de fato, naquela semana. Nós queremos que o aluno crie o hábito de estudar todos os dias. Interessante. São poucas Então, provas, mas sempre tem tem uma tem. continuidade. É uma continuidade. Porque os problemas não avisam quando chegam. É. O problema chegou, você tem que resolver. Então, vamos tentar andar sempre na frente para quando o problema chegar, eu já sei como que eu vou resolver. Porque eu Interessante. já tenho uma bagagem, então eu consigo resolver. E o aluno também. Se ele for estudando todo dia, ele vai fazendo tarefa, estudando todo dia um pouquinho. Uhum. Quando chegar 2, 3 dias antes da prova, ele só vai retomar porque ele já estudou antecipadamente. Já conhece o que a gente conteúdo, quer. né? Que bom, Justamente, é muito, isso que a gente quer. muito bem. Eu vou falar um pouquinho mais da nossa volta às aulas. Pessoal, El Shaddai Papelaria está aqui, como você já sabe, no Centrão de Dourados, Avenida Marcelino Pires 1454. Nosso WhatsApp continua o mesmo, 996759094. E seguindo a dica da Marga, que orienta os pais a fazerem a matrícula com antecedência, nós também damos a dica para os pais. Faça a compra do material também com antecedência, evite a correria da última hora, aproveite que a loja está linda, com muitas novidades. Temos agora, Marga, esse setor de papelaria fofo está um sucesso. E tem muitas coisas novas vindo no mercado, né? Muitas coisas lindas, e com o advento da internet, das vendas online, nós somos obrigados a evoluir, a Com acompanhar e certeza. trazer as possibilidades aqui próximo ao nosso cliente. Então, assim, estamos muito felizes pela receptividade, o compromisso que os pais estão fazendo. Ó, nós vamos vir fazer a compra aqui. Amamos o material, amamos as novidades, então isso é muito bom. E a dica, né, fica aí para todo mundo: antecipe, vale a pena. Já temos toda a linha de material disponível e contamos com todos vocês. Agradecemos quem já é cliente e contamos com a preferência de quem ainda não é. Professor, eu gostaria que você deixasse um abraço para a diretora, a irmã Adriana Renata Santos, né, que sempre recebe muito bem ali, nos recebe também, sempre uma parceria muito boa, né, que é seu braço direito ali nas grandes decisões no seu dia a dia, né? Nós somos uma equipe muito grande. Que legal. E, assim, para a equipe funcionar bem, nós também temos as nossas reuniões semanais, digamos assim, porque a partir daquilo ali, nós traçamos objetivos, metas, o que nós precisamos alcançar, o que nós precisamos fazer, a função de cada um, redirecionar algumas coisas. Bom, isso aqui não deu certo, então vamos mudar. E é interessante porque ali há sempre uma troca entre os coordenadores e orientadores e direção, porque, na verdade, nós somos uma grande equipe. Nós Que somos acaba pela sendo escola. uma família também, praticamente, Nós né? somos pela escola. Então, eu falo assim, enquanto eu exerço uma função, eu sou da equipe, independente se meu ponto de vista é diferente, mas uma vez que foi decidido no grupo maior... Vamos abraçar. Vamos abraçar.
vamos em frente. Interessante. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que se dispor. Ah, não, mas eu não gosto disso, eu não vou fazer. Não. E uma tomada de decisão não é chegar e falar assim, ah, não, foi a diretora que decidiu. Não. Foi o conselho técnico-pedagógico da escola que decidiu. Então, tem uma força maior. Com certeza, né? Um peso. Um peso, e os pais também vão entender. Então, e trabalhar com a antecipação para evitar uma retenção de um aluno é muito melhor do que eu chegar lá no final do ano e falar assim para o pai, ó, seu filho foi retido. Então, nós trabalhamos sempre retido, é reprovado? É. Uma palavra mais bonitinha, né? É uma palavra mais bonita. Nós preferimos retido. Entendi. Então, nós sempre trabalhamos com isso. O aluno teve alguma dificuldade, o que nós podemos para ajudar sanar essa dificuldade durante o processo. Interessante. Não vamos esperar lá no final do ano e chegar e falar, agora ele vai fazer exame. Né? Alguns alunos ficam? Claro que sim. Mas nós procuramos trabalhar junto com o aluno, digamos assim, trimestre por trimestre. Não vencemos esse desafio? O que nós podemos fazer para sanar essa dificuldade que o aluno fez? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente? Uma atividade diferente, vamos buscar aqui. Os pais, às vezes, falam, olha, aconteceu algum problema, não foram tão bem. Não, vamos resolver, vamos tentar sanar essa dúvida agora. E esse é o nosso objetivo. Muito interessante. Que o aluno chegue no final do ano, que ele passe, que não tenha estresse de ter que fazer exame de 5, 6 componentes curriculares, a família ter um desgaste, de muitas vezes não poder viajar na data. Um estresse também, sobrecarrega. Né? Então, ao longo do ano, nós tentamos sanar essas dificuldades. Muito claro que nem sempre conseguimos 100%, mas nós tentamos chegar o mais próximo possível do 100%. Que bom. Vou mandar um abraço para a equipe também. Olha, nós temos muitos amigos lá, professores, equipe ali, alunos, pai de alunos, tal. Né? Um abraço para a equipe toda, da família Imaculada, né? Um abraço, um beijo no coração de todos. E muita gente já está ansiosa para acompanhar esse bate-papo, tá? Então você já está sendo esperado aí. Então, maravilha, estamos no caminho certo. Ver. Bom que você conseguiu aí um tempo para estar conosco, né? Muito obrigado pela sua presença, pela excelente contribuição nesse bate-papo aqui tão gostoso e informal, mas ao mesmo tempo informativo e educativo. Agradeço muito. A educação, na verdade, é a minha paixão. Que bom. Sempre foi, e independente da área que eu vou atuar, é claro, como eu sempre me identifiquei mais com o ensino fundamental 1, trabalho, não tenho preguiça, não tem tempo ruim, e eu acho que como coordenadora, qualquer um que tem uma função específica, eu tenho que estar sempre junto com o aluno e com o professor. Eu vou soltar o professor, dou autonomia, sim, mas eu, como coordenadora, tenho que saber tudo o que está acontecendo. Entendi. Né? Porque a hora que der um problema, quem tem que resolver sou eu. Então, você. Eu preciso estar a par. E eu gosto muito de fazer isso. Eu participo de todas as atividades referentes à minha equipe, independente se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu estou sempre junto. Que bom. Tô sempre ali pronta, que é uma coisa que eu faço com prazer mesmo. Que bom, é uma caminhada contínua, mas prazerosa, porque o resultado que entrega é muito, muito satisfatório, né? Que bom. Certeza. Obrigado, professora, que Deus continue nos abençoando. Amém. Boas festas, feliz ano novo, que tenhamos aí uma excelente finalização aí do ano letivo e um excelente ano novo com uma excelente volta às aulas. Com certeza. Para todos nós. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.